Então, hoje nós estamos na lição do princípio da mesa, fazendo o estudo, né, do guia, o guia de estudo, e o objetivo principal da lição do princípio da mesa é entender o poder sobrenatural no caráter, na confiança e na imagem pessoal que existe quando nós compartilhamos as nossas refeições em família. Entender que há um mover sobrenatural de Deus, em que os especialistas e os pesquisadores não conseguem entender por que é tão forte essa ligação da mesa no relacionamento familiar. Eles veem que famílias que alimentam mais de 5 vezes por semana, junto com os filhos ao redor da mesa, os filhos crescem mais saudáveis, mais seguros, têm melhores empregos, trabalham melhor, são mais responsáveis, têm menos envolvimento com drogas, com criminalidade, com bebidas e tudo, mas eles não entendem o motivo. E a gente vê que é a presença sobrenatural de Deus, né? E a presença de Jesus vai fazer toda a diferença. Então, no clima dos lares atuais, vou pedir para a Marineide ler aí para nós, você pode ler e pode responder também, Marineide, se você puder aí participar. Tá fechado. Tá fechado o seu microfone. Desculpa, eu estou sem o guia, porque eu não sabia. Mas você já imprimiu, né? Você já imprimiu, né? Na verdade, eu até ia compartilhar com você que, graças a Deus, eu consegui comprar o livro. Ai, que Experiência bênção. do Lar, e comprei Parabéns. também o dos devocionais pela manhã. Ah, muito bem. Aí, tem uma coisa. Antes eu estava imprimindo, mas agora como eu comprei, aí eu não imprimi, por isso que eu fiquei sem o guia. Entendi. Eu nem lembrei que eu ia estar aqui. O guia é impresso mesmo, tá? O guia, você pega o link lá que a gente mandou, se não tiver eu te mando de novo, e aí você imprime, ele vai ficar... Aí eu encadernei, né? Eu tenho ele no livro antigo, mas eu encadernei, ficou assim, ó. O guia, são só as perguntas, né? Sobre a lição, entendeu? Entendi. Não tem problema não. Marineide, tá, Marialda, você está aí com o seu? Eu estou. Então fala para nós. dos lares, né? Isso. Direto na pergunta? Pode fazer, direto na pergunta, vocês já assistiram a aula, e a gente já responde. Quem não assistiu a aula, pode assistir, que está lá na plataforma. Na plataforma. Uhum. Muito bom. Uhum. Você já falou o objetivo, né? A pergunta 1 é: você provavelmente sabe que muitas famílias já não têm o hábito de se sentarem à mesa para as refeições. Estilos de vida agitados e muitas outras razões contribuem para esse dilema. A sua mesa tem sido substituída por balcões, restaurantes, fast food ou simplesmente comendo com pressa? Descreva como são as suas refeições e de sua família. Bom, nós em casa sempre tivemos essa... Vem lá desde dos meus pais, né? Eles nos ensinaram a comer à mesa. Era uma família muito grande. Minha mãe teve 10 filhos. E a gente conseguia fazer, né, as refeições. E aí, assim, foram casando e nós cultivamos isso, né? Nós tínhamos horários, né, das refeições, e aí conforme as adolescentes cresceram, hoje moças, por conta de trabalho, por conta de estudo, então alterou bastante os nossos horários, e marido também mudou agora, entrou numa nova função, mudou muito a rotina. Nós estamos sentindo muito, eu achei bem interessante, porque nós estamos sentindo isso. Porque nós fazíamos sempre, né? Conseguimos fazer almoço, jantar, dificilmente café da manhã, né? Mas conseguimos fazer, inclusive, às vezes, o café às tardes, né?
nesse período de pandemia, a gente conseguia fazer. E a gente conseguia fazer mesa posta, aí isso eu continuo fazendo em ocasiões especiais, né? Aí eu vi que é triste, só em ocasiões especiais. E eu já achava que fazia muito, né? Aniversários, as festas, né? E é bem legal. E agora estou bem motivada para ver se eu consigo resgatar isso, combinando com eles. Como fazer? Como a gente retomar, né? Nós fazíamos devocionais todas as noites. Agora também mudamos, está sendo uma vez por semana. E temos convidados às sextas-feiras, né? Então, nós fazemos a mesa às sextas-feiras à noite para um café, né? Depois do devocional, né? Basicamente, é isso que fazemos. Está fechado o seu áudio. Muito bom, Marialda. Alguém quer contar alguma experiência, gente, de como tem sido as refeições da sua família? Eu vou aproveitar essa deixa, já que eu estava sem o guia aqui, mas eu achei bem interessante essa pergunta, né, de como tem sido. Eu também, conforme aí a pergunta, hoje nós vivemos um momento que é muito corrido a nossa vida, e inclusive eu já conversava com uma colega de trabalho hoje, muitas coisas a gente tem perdido, né, muitas coisas assim que um dia nossos avós e nossos pais em si tiveram, hoje a gente já não pode por conta dessa vida corrida. Mas essa questão assim da mesa, eu sempre que eu em casa, a gente tem esse hábito também. Aos finais de semana, principalmente, que é quando todos nós estamos em casa, à noite, eu brinco às vezes aqui no trabalho que eu sou Maria Café, porque eu gosto muito de café. Então, engraçado em casa, meu esposo, ele é militar, então, às vezes, ele está de serviço durante o dia todo, mas quando ele está de folga, eu saio às 18 do trabalho, e eles já sabem que eu gosto de chegar em casa e ter um cafezinho para tomar. Então, eles já me esperam com o café pronto, quando é ele que prepara, é o meu filho, a minha nora, e eles ficam esperando para a gente ter aquele momento na mesa. Então, a gente senta, a gente conversa, pergunta como foi o dia um do outro, né? E ali eu acho que é uma coisa muito, muito boa. Podemos compartilhar o nosso dia e falar sobre outras coisas, e é muito interessante. E sempre também que eu posso, assim, quando devido, às vezes, estar apressado o dia, mas a gente organiza aquela mesa mais bonita, né, para almoçar ou para tomar um café juntos, e a gente faz o devocional, e é muito bom mesmo. Então, isso são momentos que são impagáveis, né? A gente está junto com nossos filhos, com a nossa família, compartilhando, conversando, e sempre que eu posso, sempre que dá, assim, eu faço isso, mas geralmente nos finais de semana, a gente está tudo junto à mesa. Ai, que bom. Pode falar. Não, conclui, já pode ficar à vontade. E como que é gostoso a gente ver, a Marialda falou, né, do momento que eles faziam sempre, e de um momento que perdeu devido às situações, não foi intencional, não quero mais fazer. Olha, um momento novo da família, não estamos permitindo estarmos juntos todos os dias, e todos sentirem a falta disso. Isso é muito legal, porque a gente viu que tem valor, e a gente viu que a família também está valorizando. Por mais que a gente ache que, às vezes, quem tem filho mais adolescente, que não é acostumado, quando começa a fazer, e acha que eles nem estão ligando, né? Não está ligando, não está falando nada. Se você deixar de fazer, eles vão bater o pé, eles vão lembrar, eles vão falar. Então, essa é a importância, gente, da gente criar esse hábito, quem não tem, quem já tem, fortalecer, para fortalecer os vínculos, né? E a gente vai ver um pouquinho para frente. Vou pedir para uma Juliana, pode ser a Ellen, a importância... Juliana, você está bem-vinda, Deus abençoe. Você está com o seu guia aí? Aquele assim, ó. Tá?
Então, pega para nós, pega aí na página 6, por favor, a pergunta 2. Você pode fazer a pergunta e responder. Tá. Moisés recebeu instruções específicas como construir o tabernáculo. Deus também deu direções explícitas de como montar a mesa. Por favor, leia Êxodo 25, 23 a 30. Precisa de ler? Não precisa, não. Você respondeu? Qual o significado do pão da presença? Eu coloquei, Deus se faz presente. Alguém colocou alguma coisa diferente? Qual o significado do pão da presença? Deus se faz presente. E falando um pouco da resposta anterior, eu tenho um hábito aqui em casa. Eu fiquei vendo as fotos no Facebook. Quando a minha primeira filha, nasceu, uma mesa posta que eu fiz, ela mamava no peito, mas eu fiz um lugarzinho dela, um pouquinho de infantil, com um copinho infantil, mas ela estava no meu peito ainda. Olha. Eu tenho essa mania. E assim, aqui em casa eu ponho elas para me ajudar. Eu sou meio assim, general, sabe? Tem aqui os meus jogos americanos, que ela sabe da dica, eu falo, vamos arrumar a mesa. Ela pega, arruma, já coloca o copo de vidro, porque tem que aprender, né? Assim, tem 4 anos. Já ponho faca, garfo, tudo direitinho. E Deus se faz presente na mesa, né? Deus se faz presente nesse momento e elas amam, gostam bastante. É isso aí. Então, gente, é isso que a Juliana acabou de falar, né? Qual que é o significado do pão da presença? É Jesus. É Jesus se faz presente ali. A presença de Jesus é real quando nós nos reunimos à mesa. Então, o pão da presença é a presença de Jesus. Deus se faz presente através de Jesus à mesa. O pão da presença é a presença de Jesus. No Novo Testamento, Jesus se refere a si mesmo como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aí, reportando aí a mesa, o pão da presença é a presença de Jesus ali naquele momento, tá bom? Giselda. Sim. Foi muito interessante que, assim, a gente faz a oração, né, antes da refeição, e para gratidão, né? Agradecer, abençoar, mas eu nunca vi com essa conotação. Me chamou muita atenção, embora, né, a gente saiba que Deus está conosco em todos os momentos, apesar de iniciarmos com oração, eu nunca vi com essa profundidade. Me chamou a atenção, me emocionou. A hora que na aula você falou isso durante o curso, depois assistindo, né, lá na plataforma, e agora, hoje aqui também estudando, eu falei, gente, como é rico isso, né? E a gente não tem essa dimensão, né? Porque a gente acaba fazendo as coisas, um ritual, né? Mecânico. Então, assim, a profundidade disso, né? Me emocionei muito, né? Sabendo da importância disso, né? E poder passar isso para outras pessoas, né? É verdade, Marialda, muito boa observação, porque eu também sempre fizemos refeições à mesa, desde criança, meus pais sempre fizeram questão da gente sentar à mesa e tudo, mas eu não tinha essa dimensão, essa instrução de algo tão profundo. A gente está ali, agradece a Deus, ora e tal, mas quando eu li aqui na DEV, eu vi mesmo isso e me tocou também, como a Marialda está falando, foi boa a colocação dela, porque eu falei, gente, é a presença de Jesus. Por isso que os lares são tocados, por isso que o filho que está com problema não consegue sentar à mesa, porque ele não consegue encarar os problemas dele, a realidade dele, ali é cara a cara, tete a tete, olho no olho, né? Então, a presença sobrenatural de Jesus é que vai fazer toda a diferença.
toda a diferença na mesa. E a gente precisa convidá-lo, né? Ele está ali, mas ele não afronta. Então, convidar ele para se fazer presente ali, tá? No 3, Jesus é descrito em João 6,48 como pão da vida. Você já experimentou a presença sobrenatural do Senhor em uma mesa posta, quando família e amigos se juntaram? Por favor, relate a sua experiência. A Dev conta que eles receberam uma vez, né, um senhor que estava preso há 30 anos. E Léo, ele tem esse coração de compaixão, esse coração amoroso, e ele levava essas pessoas assim para casa, né? Tem até alguns relatos muito interessantes dela. Quem assistir depois a lição do princípio do use o que você tem, a Monique vai falar sobre uma experiência de quando a Dev comprou a primeira poltrona dourada dela. Nem vou contar, mas é bem interessante lá, para quem não assistiu ainda. Mas ele conta que eles receberam um senhor que estava preso há 30 anos. E aí, Léo mandou ele para o quarto, tomar banho, arrumar, e a Dev foi colocar a mesa. E quando ele voltou, que eles falaram com ele assim, ó, pode assentar, e já tinha um lugar reservado com o nome dele ali para sentar, ele ficou paralisado. Ele não conseguia ir para sentar e ir observando tudo aquilo. E, de repente, as lágrimas começaram a descer do seu olho. E aí, ele fala com a Dev, eu nunca sentei à mesa. E a Dev pensa assim, mas na prisão tem os refeitórios, não tem? Tem mesa, tem cadeira para os detentos sentar e almoçar ou jantar, não tem isso, gente? Ninguém come em pé, né? E aí ela ficou pensando, mas ela entendeu o que ele estava dizendo, que ele nunca tinha assentado à mesa em família. E ela ficou pensando assim, será que a história dele poderia ter sido diferente se ele tivesse sentado à mesa com a família? Ele passou os últimos 30 anos na prisão, e hoje, né, ao estar aqui, ele não consegue conter as lágrimas de uma profunda necessidade humana, né? Nossa necessidade básica, que é de amar, de amor e de aceitação. E quando você convida alguém para sentar à mesa, você está dizendo para ele, você é amado, você é aceito, você faz parte, essa família é sua. Então, se você tiver, né, e quiser compartilhar alguma situação sobrenatural que vocês tenham experimentado à mesa, alguém tem? Há 2 anos, meu sogro faleceu, e logo depois do enterro, né, nós somos eles são em 3 irmãos, né, então são 3 noras, e eu que moro mais próxima da casa, né, onde minha sogra e meu sogro moravam. Então, embora a gente se reuniu lá na casa deles, né, dos falecidos, e as 2 noras providenciaram algumas coisas lá, porque vieram parentes do interior, e eu providenciei outras coisas aqui em casa, assim, não tivemos muito tempo, né? Mas fizemos uma mesa, e naquele momento, e a família, assim, eles não são cristãos, né? E, na verdade, assim, não são evangélicos, são católicos praticantes. E, assim, Deus nos visitou de uma forma, assim, tão especial, né? Com aquele carinho da mesa posta, todos juntos, toda aquela emoção, né? Da saudade, da despedida.
E ali meu esposo fez uma oração antes da gente iniciar, né? E eles sabem que nós fazemos assim, né? E assim, foi um momento muito especial, e daquela oração nós temos testemunhos, e até hoje eles comentam que eles sentiram uma presença sobrenatural de Deus naquele lugar, que foi uma refeição muito diferente, né? Foi uma refeição muito especial, não era a questão da dor, do luto, né? Mas sentiram uma presença ali muito especial. E nós ficamos de nos reunir outras vezes, né, para fazermos outros encontros, sempre assim. Nós pactuamos nesse dia, tão forte que foi. E aí, em seguida, entrou o Covid aí, né, a pandemia. A gente conseguiu se reunir novamente, né? Uhum. Mas nós não esquecemos, e eles ainda falam. Domingo, meu cunhado falou, quando é que nós vamos marcar? Porque agora já estão quase todos da família vacinados, só as crianças que não estão, né? Meu filho de 10 anos, e as meninas só com a primeira dose ainda. Quando nós iremos, ele cobrou, quando poderemos nos sentar à mesa para ter aquela comunhão de novo. Então foi muito impactante. Uhum. Que bom, que bom. A gente tem esse hábito, gente, e quando meu pai era vivo, a gente reunia muitas vezes. Meu pai era mais festeiro, minha mãe é mais dominante, a Juliana falou, né? Eu sou mais general, né? Minha mãe é mais general também, mais dominante, e criteriosa. Então, ela sempre gostou da família à mesa, mas quem convidava todo mundo e tal era meu pai. E quando ele faleceu, a gente começou a perder isso. A gente parou de ir na casa da minha mãe com tanta intensidade. Eu tinha um irmão muito difícil, que ele morou muito tempo nos Estados Unidos e voltou ainda mais difícil. E aí ele afugentava todo mundo de lá. E a gente começou a sentir essa falta. E aí, então, nós começamos a orar por isso, né? Muitos anos atrás já. E para Deus quebrantar o coração dele e tal, e nós fomos voltando devagar. Então, a gente tem muitas refeições à mesa na casa da minha mãe. Aqui em casa também a gente procura ter, no mínimo, uma refeição juntos à mesa. Aí a gente vê o quão gostoso é, o quão bom é, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E coisas preciosas acontecem. Então, minha mãe hoje, né? A gente comemora o aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, sempre tem uma família lá, aos domingos vai uma família inteira, depois que ela quebrou o braço, que não estava podendo fazer tudo que ela fazia antes, né? Então, assim, a gente faz uns revezamentos e no domingo vai uma família inteira. Então, é o meu dia como filha, vai toda a minha família para almoçar, para ficar com ela, para ficar junto e põe a mesa, né? Às vezes não tem um monte de suplá, um monte de coisa, mas a mesa da copa dela cabe 12 pessoas, né? A mesa da minha irmã, 16 lugares. Eu falo, eu quero uma mesa também de 16 lugares, né? Então, é isso, aproveitar todas essas oportunidades e sentir. Sempre está acontecendo alguma coisa. Perceber, até no silêncio, o que Deus está falando e fazendo. Perceber na fala de uma criança o que está acontecendo. E é lindo, Ju, você colocar suas filhas para ajudar, filhas ou filhos, né? Por quê? Porque eles já crescem com esse hábito, sabendo que isso é importante e sabendo como fazer. A Fábio Freire, que foi minha mentora, né, no Experiência do Lar, ela fala que a filha dela, de 3 anos, a sogra dela ficou encantada, porque a filha de 3 anos, 3 para 4 anos, estava lá na casa da avó, organizando a gaveta, sem ninguém mandar, dobrando as meias da forma correta. E a mãe dela é a personal organizer, mas ela nunca tinha ensinado para a filha. Então, eles estão vendo o que a gente está fazendo. O menino, ainda pequenininho também, arrumou toda a mesa e colocou os talheres do lado correto, sem ninguém ensinar.
porque viu a mãe fazendo. Então, o que nós fazemos faz forte do que o que nós falamos, que nós temos que ter bastante cuidado, tá bom? Ô, Gisela, eu sou adepta às datas festivas. Eu gosto demais de fazer. 7 de setembro, eu fiz um jantar na casa da minha sogra. Aí, assim, eu gosto dessas coisas, sabe? Mas você faz temático, você faz a refeição temática, né? Eu gosto, eu sempre gostei. Na Páscoa, eu faço caça-ovos, aí eu falo, eu associo o coelho com Cristo. Não, é assim, coelhinho procurando as pistas, né, da verdadeira Páscoa. Então, assim, eu gosto. Eu sou mais, assim, para esse lado lúdico, mas eu gosto. Que bom, que bom. Também. Muito bom, parabéns, parabéns. Depois aí, gente, nós vamos ver alguns versículos bíblicos, né, que a Deb traz, que descreve os benefícios de comermos à mesa, tá? Então, é importante ler cada um, ler com atenção, pega um texto, lê aquilo ali, né? E analisar como é que eu vejo essa mensagem, como é que eu vejo isto sendo aplicado na minha vida. Como que você vê a sua mesa um lugar de restauração e amor ou um lugar de confusão e de caos, né? Por onde que você quer começar? Hoje, com o home office, muitas mesas de jantar, se tornaram um escritório. Então, está cheio de computador, está cheio de livros, cheio de apostila, e as famílias, para ficar mais prático, fez o quê? Deixou ali e foi comer em pé, comer sentado, com o prato na mão ou na beiradinha da mesa. Então, se você tem usado, né, a sua mesa como um escritório, limpa a mesa, arreda as coisas, organiza. E eu vou arrumar a mesa e vou colocar um suplá também, vou colocar um enfeitezinho, uma florzinha. Gente, eu não ligava com nada de flores, né? Hoje eu já sinto falta das flores à mesa, porque enfeita. Nosso tempo era muita comida e muita gente, né? Então, enchia a mesa com muita comida, muita variedade, e muita gente ali para comer, aquela monte de gente colocando junto, né? Mas não, vamos fazer com ordem, com decência, de uma forma lúdica, como a Juliana Heller colocou, de uma forma atrativa. Né? Eu estava atendendo uma coach, né, uma vez, no processo de coach, e aí eu falando, né, a pandemia, né? Estava bem no meio da pandemia, ano passado, em junho. E eu falei, como é que está o relacionamento com o seu marido? Ele trabalha à noite e ela de dia. Então, se não vigiar, gente, o que acontece? Nós vamos ficando acostumados. E a distância vai aumentando. E aí eu falei, faça alguma coisa, está em junho, faça uma noite caipira para vocês dois, qual que é o problema? E faz cocada, e faz brigadeiro não, pé de moleque, e uma canjica, mesmo para dois, sim, é até um motivo de estreitar mais. Vamos fazer? Vamos. Quem faz isso? Quem faz aquilo? E aí vai estreitando o relacionamento. Olha que maravilha. Que bênção que pode ser. Só que se a gente não vigia, vai criando distanciamento. Então, como é que eu posso usar a minha mesa a meu favor e a favor da minha família? A mesa vai restaurar o valor pessoal. Lá em 2 Samuel 9, né? Nós vamos ver aí muito resgatar os rejeitados, trazer aceitação, trazer paz, trazer alegria, conexão, né? Honrar aqueles que você julgou, quando o rei Joaquim foi julgado injustamente, né? Divida a sua mesa, então divida a sua fé com outros. Atos 2, permaneciam unânimes no templo e de casa em casa fazia suas refeições com alegria e singeleza de coração. Restaure os relacionamentos familiares, toque os rejeitados, negocie suas diferenças à mesa. Então, a indicação é que você leia esses textos e pegue o que mais te chamou atenção dentro de cada um deles. O que Deus está falando com você através dessa palavra e desse texto, tá bom? Juliana Aguilera já está aí? Ela falou que tinha que sair um pouquinho. Vou deixar um recadinho aqui para ela.
Quais são os benefícios de fazer a refeição à mesa? São muitos, né? Fala comigo. Olha, só o fato de estarmos juntos, poder estar sendo gratos a Deus ali juntos, o compartilhar, nos olharmos, né? Estar podendo olhar as conversas interessantes, as descobertas, né? Os conselhos. Uhum. Foram coisas que eu fui lembrando que acontecem aqui, né? Uhum. E aí, no livro, ela dá uma relação grande lá, né? Estas foram algumas que eu coloquei do que eu sinto aqui em casa. Benção, é isso mesmo. A gente vê aquelas lá, mas a gente vê o que está acontecendo na nossa casa, na nossa família, tá, gente? Nós também temos enfrentado aqui hoje uma situação, que eu tenho um dos meus filhos que está trabalhando à noite, o outro trabalha de dia, meu marido não tem vindo almoçar em casa, então a gente, às vezes, não estamos conseguindo fazer todos juntos, todos os dias, mas a gente tem feito 3, né? Às vezes os 4, às vezes os 3. Esse final de semana foi, assim, precioso, porque nós fizemos todas as refeições juntos, né? Viajamos os 4, nem sempre a gente viaja os 4. Cada um tem uma agenda, né? Os meninos crescem e as agendas vão mudando. Mas o que eu percebo na minha família, a família mais unida, mais sensível, mais conectada. Então, não é para você procurar as palavras bonitas do livro, é para você identificar o que está acontecendo na sua família quando vocês comem à mesa. Marineide, Juliana, quer falar? Como foi colocado, né, pela Gisela, é um momento ali de união, né? É um momento onde a gente compartilha coisas boas, a gente sorri, a gente brinca uns com os outros, né? A gente, às vezes, né, posso dizer assim, tira uma brincadeira com o filho, faz uma gracinha com ele, aí descobre uma coisa, aí já fica brincando, né, aquilo, aí já era uma... E são sorrisos, são conversas, descobertas, como disse a Marialda, né? A gente vai descobrindo, de repente, algo que aconteceu no decorrer da semana, que a gente não teve aquele tempo, porque, como você falou, as agendas mudam, né? Os filhos começam a trabalhar, e aí os horários já não condizem uns com os outros, a gente tem que ter esse dia, e a gente geralmente, como eu falei, é o final de semana, é um feriado, estamos todos em casa, e a gente consegue fazer esse momento, e é isso. E às vezes, como a gente também tem atividade na igreja, às vezes a gente chega em casa, já está tomando um banho, se arrumando para sair de novo, aí não dá tempo de conversar direito, então a gente vai, nesse momento é que a gente vai falar algo que aconteceu, vai contar uma coisa que vivenciou, que foi bom, que não foi, e é isso, e é essa comunhão, essa alegria, essa dividir, né, o dividir das coisas nossos momentos fora de casa e também da igreja e tudo mais, brincadeiras, enfim, é um momento ímpar. Amém. Muito bom. Ju, você voltou, nós estamos compartilhando aqui, né? Ter refeições à mesa tem sido valioso para você? E por quê? E aí, emendando com a pergunta 6, quais são alguns dos benefícios que você tem em fazer refeições à mesa no seu lar? Responder se tem sido valioso e quais os benefícios que você tem sentido, além do livro, coisas que você vê no seu dia a dia. Ok. Aqui em casa, eu consigo fazer as refeições durante o almoço com os meus filhos e o jantar nem sempre acontece, né? Depende muito do horário que meu marido chega para todos estarmos juntos. Mas o que eu percebo das poucas vezes que a gente consegue estar junto é real. Travou?
um laço de intimidade entre a família. Todo mundo sabe, né, do que está acontecendo no nosso ambiente familiar. Um exemplo que eu tenho, né, do final de semana é que minha filha, por exemplo, comentou algo com meu marido e não comentou comigo. Mas se a gente tivesse feito alguma refeição, talvez naquele dia, juntos, teria sido algo que poderia ter sido compartilhado para todos. Não era nada, né, absurdo, mas é só nessa questão. Eu acho que é importante a família, né, e os membros saberem o que tem acontecido. Mas eu acho que essa questão da intimidade é o mais importante, porque a gente brinca, a gente dá risada. Às vezes eu passo o dia com os meus filhos, né? Sou mãe em tempo integral. Então, para a gente que fica em casa o tempo todo, às vezes a gente é a general em casa, né? A gente tem que mandar, tem que brigar, tem que chamar atenção. E aí, quando o pai chega, nossa, o pai é o rei, né? Nossa, o pai deixa... super-herói, né? Então, eu acho que nesse momento de refeição... exatamente. Nesse momento de refeição, eu vejo que a gente pode tirar um pouco esse nosso lado mais rigoroso e nos permitir também ter esse tempo de brincadeira com eles e ter uma conversa descontraída, sem muitas cobranças, enfim. Então, eu acho que isso, para nós, é muito importante, né? Sobre o que me impacta nesse tempo à mesa, realmente é a questão da unidade da nossa família. Eu percebo que as semanas que nós conseguimos passar mais tempo na mesa juntos são as semanas em que o nosso relacionamento flui melhor. E eu falo isso, assim, diretamente com a minha filha, que é mais velha, né? Ela tem 17 anos. Então, tá naquela fase, assim, né? Meio adolescente, meio adulto. Então, é meio difícil a gente saber lidar, né, com essa idade, né? Então, eu percebo que nas semanas em que nós estamos mais tempos próximas, é uma semana que o nosso relacionamento fica mais leve. Bênção, muito bom. Menina, você tem filha de 17 anos, eu achei que seus meninos eram assim, 10, 8. Eu tenho um de 8, mas a minha filha, a primogênita, tem 17 anos. Olha, gente, que linda carinha de menino também aí. Obrigada. Você ia falar, Marialda? Queria que fosse eu, né? Carinha de menina. Mas nós temos também, Alda. Jesus. Então, não, é só reforçando que, assim, até esse exemplo que eu dei, né, no almoço que nós fizemos após o funeral do meu sogro, também, assim, acho falando da mesa para alegria, tal, mas às vezes não estamos alegres, a situação não é essa, né? Foi lá no funeral do meu sogro, né? Mas se tornou tão leve a união, a forma que foi feita, sabe? Então, como montamos a mesa, o cuidado, mesmo assim, em tão pouco tempo, conseguimos deixar uma mesa muito agradável, muito gostosa, uma comida muito deliciosa, embora não sejamos expert, Masterchef. E a oração, né? Então, assim, tudo para ser aquele almoço, assim, tristonho, assim, né? Todo mundo para baixo. Mas foi um almoço leve, foi um almoço que marcou, né? E aí, assim, eu fiquei pensando, enquanto elas falavam, que isso acontece também em outro, porque nem sempre em nossos lares estamos festejando, né? Há muitas coisas que nos deprimem, por exemplo, dores, quantas vezes, né? E quando nós estamos juntos na mesa, fica mais leve. Que interessante. Sim. Fica mais leve, mais saudável, mais gostoso, né? É bem interessante isso que vocês duas disseram, e eu vejo isso, né, a Ju falou, né, quando a gente passa mais tempo com os filhos, a gente acaba sendo as generais. A Juliana, ela falou aqui mais cedo, né, eu sou a general, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E aí é um cuidado que a gente precisa ter para a gente não ficar mandona, né? E eu falo isso com muito temor, porque por muitos anos, gente,
Eu sou essa pessoa, sabe? É tanta coisa que tem para fazer, são tantos desafios, que eu falo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Aí uma vez meu menino falou assim, mãe, a senhora fala muita coisa, né? Aí eu fiquei assim, mas é porque tem muita coisa para fazer. Não, cada um tem um ritmo, aí depois dos perfis, né? Cada um tem um ritmo, cada um tem um momento, cada um tem um tempo, e nós precisamos estar atentos a isso, né? Porque senão nós vamos ficar mandonas, e aí eles vão distanciando mesmo da gente. E aí vem o marido que é mais brincalhão, que é mais tranquilo, que não passou os desafios todos do dia, então só vai ver coisa boa, né? E a gente aprender essa leveza. Meu marido, ele é muito leve. Tudo dele é com brincadeira. E aí eu falo assim, mas você leva tudo na brincadeira, né? A gente quer que eles levem as coisas com mais rigidez, como a gente. E a mesa é esse lugar para nos ajudar a trazer essa leveza, a falar com mais doçura, falar com mais tranquilidade, a ouvir mais, a não falar, né? E a hora que a gente está ali nesse relacionamento, a gente vai vendo o que é que precisa ajustar. E são momentos, gente, para a gente observar também e levar para a oração. Se tem algumas situações que a gente não está dando conta, que tem nos entristecido, ou que a gente não está conseguindo lidar, procurar pessoas sábias nessa área, pessoas que têm condição de nos ajudar, e também levar para a oração, pedir ao Senhor essa sabedoria, esse discernimento e esse direcionamento. Então, é isso, né? E aí a gente vê os vários benefícios que a Deb coloca e os benefícios que nós já temos experimentado também. Escreva abaixo maneiras práticas de como você pode usar a sua mesa durante os próximos meses. Acho que já foi falado aqui, mas se alguém tiver mais algum, né? Olha, a Marialda acabou de falar, mesmo em tempos de tristeza, não deixar de arrumar a mesa. Tanto a Marialda quanto a Juliana passaram momentos de perder o sogro, né? Então, é o momento de fortalecer a família, reunir ali entre nós e orar e agradecer a Deus pelo tempo de convívio, pelas coisas boas que esse ente querido, né, que nos deixou, nos ensinou, nos deixou ali. Esses são momentos que nós vamos ajudar a fortalecer. A Juliana falou de momentos temáticos, né? Usar a mesa com momentos temáticos. Quais são as formas que eu posso usar a mesa? Dia 7 de setembro, ela postou lá no grupo, ela fez um jantar com o tema do Brasil. Eu fui dar uma palestra sobre dinâmica de personalidade para uma mentorada minha aqui em Nova Lima, né? E ela fez com o tema de Paris. Então, o suplá era de Paris, tinha a torrezinha na mesa, né? A comida. Então, foi bem interessante. E uma coisa que a Poliana fala sempre, né, gente? Dá trabalho. Dá trabalho. Não adianta a gente achar que vai, assim, nos últimos 5 minutos, conseguir fazer alguma coisa rápida que vai resolver. A Dev traz esse ensinamento de que é preciso fazer de forma divertida e simples, né? Nós precisamos estar atentos para não ser um empecilho o assentar ao redor da mesa. Então, fazer de forma simples e de forma divertida. Até achar aqui que ela coloca isso. Preze pela simplicidade. Torne essa experiência divertida. Está na página 38. Prezar pela simplicidade. No dia a dia, o mais importante é estar junto, sentar ali. Mas eu posso arrumar a mesa e pôr uma florzinha também. Eu posso arrumar a mesa e fazer uma comidinha com amor, com cuidado também, mesmo que seja de forma simples, não precisa ser de forma tão suntuosa. Agora, num final de semana, eu posso trazer um treinamento, né, um tratamento mais VIP para minha família, e eu preciso de ajuda. Não vai adiantar eu querer fazer tudo sozinha, senão eu vou ficar mandona mesmo, e eu vou ficar nervosa, e o que era para ficar bom vai ficar ruim, desafiador. Então, nós temos que prezar por isso. Alguém mais quer dar alguma sugestão de alguma coisa que tem feito, que foi legal, que tem sido legal? Como foi falado, né, os benefícios
do que a gente Sim. estava falando, eu acho assim também o resgate, né, com nossos filhos, devido, como lá na primeira fala, que hoje, eu até consegui aqui, viu, Gisela, eu tinha aqui salvo no meu pendrive, eu imprimi aqui um só para acompanhar melhor, que o clima dos lares atuais, né, que a gente vê hoje, esses valores ao redor da mesa ser tão, assim, já deixado de lado, né, e a gente consegue resgatar isso. Não só isso, mas como muitas outras coisas, quando a gente está em volta da mesa com nossos filhos, né? O olho no olho, a proximidade, o abraço, o servir, né? A gentileza, até mesmo a educação em si, porque às vezes a gente vê certas situações em outros locais, em outras famílias, que a gente fica assim meio que assustado na forma de agir dos filhos e às vezes até dos próprios pais, um com o outro, né? Então também eu acho que é um lugar de resgate, aquele momento que a gente está ali interagindo um com o outro, fortalece também os nossos laços, né, com nossos filhos, deixa eles mais próximos da gente, mais confiantes na gente, e isso é muito bom. Isso eu acho que é um dos maiores benefícios para a nossa vida, né, para a nossa família, fortalecer os nossos laços familiares entre pais e filhos e com Cristo, sempre com Cristo também. Isso mesmo. Também, como eu digo assim, uma coisa que é legal, semana passada eu completei mais uma primavera. Ah, parabéns! Que bênção! Graças a Deus. E o que é legal, assim, né, que meu esposo, ele fez uma surpresa para mim, convidou nossos amigos, e eu fico pensando assim, eu vendo nossos filhos ver essas atitudes, e tudo isso é bom, é louvável, né? Porque Estão eles aprendendo. vão aprendendo, vão valorizando, né, a família, como é bom, a questão também do casal em si, né, daquele cuidado de lembrar, de fazer alguma coisa para outra pessoa, para deixar aquela pessoa feliz. Então, isso não tem preço, essas coisas assim, não tem como nem a gente, às vezes, é até difícil explicar, né, que é tantas emoções aqui dentro. Então, isso é maravilhoso. Verdade. Quando a gente traz o marido traz uma rosa, você traz um chocolate, a Fábia sempre fala, né? Coloca lá no seu quarto uns bilhetinhos, um chocolatezinho, né? Para encantar seu marido. Eu faço isso muito com os meus meninos também. Até já tem alguns dias que eu não coloco. Coloco um bilhetinho, coloco um chocolate lá na cama deles, né? Tem um que é chocolatra e tudo. A gente está dizendo, você é importante. Eu lembrei de você. Então, quando a gente ganha um presente de alguém, seja amigo ou não, mesmo que você não goste do presente, não faça cara feia. Aquela pessoa só está querendo demonstrar o carinho dela, que você é importante para ela. Então, o presente já cumpriu a função dele, que é ressaltar a importância sua para aquela pessoa. Simplesmente agradeça, tá? Obrigada, Marineide. Mas alguém tem alguma sugestão prática de como você pode usar a mesa nos próximos meses? Algumas sugestões diferentes? Gisele, quando nós vamos viajar... Sim. Opa. Pode falar, Ju, que você tinha começado junto com a Marineide, tá. Você já era a segunda. Tá. Sempre que a gente vai viajar, a gente sempre olha se oferece um café da manhã e se as avaliações são boas, né? Porque a gente gosta dessa refeição. Então, algumas vezes eu preparo, tipo, o café da manhã de hotel aqui em casa. Então, eu compro frutas, cereal, faço iogurte. E uma mesa para o café da manhã é mais difícil, porque você tem que acordar mais cedo, às vezes você quer fazer uma surpresa, e aí as pessoas vão acabar acordando e vai atrapalhar, enfim. Então, assim, a minha dica, não só para o café da manhã, mas para as outras também, deixa pronta a mesa antes. Então, para o café da manhã, a exemplo, eu deixo as coisas prontas, cortadas, a mesa arrumada à noite, eu acabo dormindo um pouco mais tarde. O pessoal que dorme cedo, tá? Então, eu durmo um pouquinho mais tarde só, já deixo tudo pronto. Cedo que horas?
9 horas, 9h30, Ah, ele é? tá dormindo já. Que é isso? Mas ele acorda muito cedo também. Aham. Então, a gente acostumou nesse ritmo. Então, assim, umas 10, no máximo 10h30, todos estão dormindo já. Então, a minha dica é essa. No meu caso, no café da manhã, eu sempre preparo as coisas à noite. Então, eu deixo para aquecer só, né? Fazer um café, esquentar um leite, enfim, pela manhã. E para o almoço, assim que você termina o café, se você tiver tempo, você já faz a sua mesa para o almoço. Então, depois, na hora de você preparar a sua alimentação, enfim, não fica aquela correria que você tem que preparar a comida e mais arrumar uma mesa. Então, eu faço dessa forma que eu acho que agiliza muito. E aí é um momento gostoso, porque a família vê que você preparou ali uma coisa diferente para eles, é um carinho a mais, né? Uhum. Joia. Excelente, gente. Aqui a gente tem essa prática do café da manhã no aniversário. Então, amanhã é aniversário do meu marido, né? E a gente comemorou nessa viagem, mas vai rolar um café aqui também. E a gente sempre levou o café na cama, né? Vocês têm hábito de levar café na cama para o marido ou para os filhos? Dia de aniversário. Só dia de aniversário. Aqui começou com os aniversários, desde os meninos pequenininhos, aí eles sempre tiveram café na cama. E aí depois eu fui fazendo, depois que eu fui conhecendo o livro e tal, fui fazendo em outros momentos. Então, por exemplo, meu menino está lá estudando e tal, eu faço um lanchinho especial, coloco numa bandeja e levo e coloco lá do lado dele. Eles ficam super gratos, assim. Agora, meu filho mais velho está em home office, então ele gosta de café. Às vezes eu faço um cafezinho, faço um lanchinho que ele gosta, ponho e coloco lá. Não é só a mesa, né? Isso aí é além, mas são ideias que vão ajudando a gente. Agora a gente tem feito mais o café da manhã do aniversário, a mesa mesmo, em vez de ser na cama, a gente já faz a mesa, que todo mundo senta, e tem sido muito bom. E essa dica da Ju é excelente, deixar a mesa preparada. A Poliana, gente, a gente vai fazer uns eventos lá presencial, ela é muito organizada. Então, ela deixa as coisas preparadas, assim, dependendo do ambiente que vai usar, ela deixa umas 2 mesas preparadas. Do último agora, a gente ia usar 2 ambientes, o almoço ia ser num dia, no outro o almoço ia ser no outro. O almoço do outro dia já estava lá, a mesa já estava posta, porque dá muito trabalho. Então, ao invés de a gente falar assim, não deu tempo, a gente antecipa. Eu não vou ter tempo. Para eu fazer essa mesa bonita, eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã. Então, é melhor eu já estou no ritmo, gastar aqui 20 minutos, meia hora, e já deixar tudo pronto, que amanhã eu posso acordar um pouco mais tarde. Se eu vou ter que assar pão de queijo, eu vou ter que acordar mais cedo, né? Então, trazer isso é muito importante. São detalhes que vão ajudar a enriquecer a sua mesa sem estresse, sem ficar mandona, né? Quem mais? Juliana Heller, Marialda, tem mais alguma dica? Eu ia falar, por exemplo, por conta da pandemia e de algumas mudanças que nós tivemos, de horários aqui, que a gente não consegue agora fazer todas as refeições, a gente está pactuando com eles. Quando é que dá? Né? O marido pegou um serviço agora que dificilmente ele consegue jantar com a gente, né? E almoçar também. Então, a gente está pactuando com eles, quando dá, para naquele dia todos fazerem esforços, sabe? A importância disso, né? Sabendo da importância disso. O ano que vem, uma das filhas, ela vai estudar fora daqui, né? Vai sair daqui para fazer o segundo ano, vai ter que morar lá próximo da universidade. Então, a gente já está sentindo, né? E aí, assim, que eu acho que já entra na próxima pergunta, o incentivo para que eles opinem pelo cardápio, embora também a participação deles na construção do cardápio, seja de café, do almoço, da janta, é muito enriquecedor, né? E estimula muito, né? Estimula muito. É tão gostoso você falar, hoje eu vou fazer tal coisa, né?
E você sabe que aquele é o gosto do filho, né? Ou da filha. Aí chega Uhum. e fala, mãe, faz tempo que eu não como tal coisa, né? Faz tempo quando? Ah, umas 2 semanas já. Você pensa aqui, ó, faz tempo. Os 3 meses. 2 semanas. Falei, fiz esses dias. Não, já fazem 2 semanas. Né? E aí, assim, você vê que estimula para que eles Uhum. estejam juntos, queiram, né, se alimentar. Uhum. É muito bom isso. São dicas, experiências, assim, que a gente leva para a vida, né? Então, elaborar o cardápio em conjunto, né, Alda? Seguir as sugestões, a preparação também, sempre que possível, em conjunto, mesmo a arrumação da mesa, né? E Uhum. às vezes ajudar a pilotar o fogão também, né? Até o Isso pequeno, aí. eu tenho um de 10 anos, né? Até o Uhum. pequeno a gente fala, né? Pega as coisas, tem algumas coisas que eu não estou com muita facilidade de ficar baixando, levantando. Então, ó, você vai me ajudar aqui, precisa pegar tais coisas, tá? Então, ele Uhum. serve, né? Ele Legal. Isso ajuda a mesmo. ser. Muito bom. Mentira em contraste com a verdade. Vamos lá, gente. Temos acreditado na mentira que onde comemos, como comemos e o que comemos não é importante. E, às vezes, racionalizamos dizendo o que importa é estarmos juntos. E a gente ouve muito isso, né? Ah, não, o importante é estar junto, não importa o que nós vamos comer. E aí nós vamos engordando, e nós vamos adoecendo, né? Então, eu acho muito interessante, a Débora, ela não deixa nada passar, ela traz tudo aqui para a gente, né? Por favor, comente sobre isso. O que você acha? Essa mentira infiltrou em seu lar e a vida da sua família? Vocês também pensam assim? Que não importa o que come, o importante é só estar junto? Uhum. É uma Não. mentira. Então, nós precisamos estar atentos. Nós somos responsáveis por dar o melhor para os nossos filhos, tá? Dar comida de verdade, dar aos filhos alimentos bons, nutritivos, proteína de qualidade, carboidrato de qualidade, não só sempre estar comendo fast food, sempre é pizza, sempre é lasanha, sempre é carboidrato, né, cachorro quente e tal, mas falar isso tem nutriente, você está ficando bem alimentado, comendo só essas coisas, não é que não vai comer nunca, mas estar atento. Isso tem proteína? Isso tem fibra? A quantidade é o suficiente para o nosso organismo? O carboidrato é simples ou é complexo? Né? Ajudar a eles a enxergar os vegetais que vão ajudá-los a crescer e fortalecer o organismo. Nós sabemos que o nosso cérebro, gente, ele é o sistema central da alma humana e contém a capacidade de pensar e de sentir. Se nós não estivermos bem alimentados, nós não conseguimos pensar bem, tomar boas decisões. Sabia disso? Já viu aquela criança que vai à escola e não aprende? E que o Estado começou a dar merenda na escola, justamente foi porque as crianças iam para a escola sem alimento, há muitos anos atrás, as crianças não tinham o que comer, então ela tinha que começar com o café da manhã. Você já ouviu aquele ditado assim, homem com fome não pensa? Já viu esse ditado? É real. Se tiver com fome, não pensa. Se tiver comendo porcaria, a mente fica limitada. Então, olhar qual é o cardápio, o que nós vamos dar para a nossa família. Se nós não comemos bem, nós não desenvolvemos o nosso potencial pleno. Gente, você usar o seu potencial, a sua potência, ir além, superar limites, vai impactar nos seus resultados. Mas para você fazer isso, você tem que lembrar que você é um ser sistêmico. E na próxima quarta-feira nós vamos fazer uma ferramenta para ver como que está o equilíbrio da nossa vida, nas várias áreas da nossa vida, e trabalhar a inteligência emocional sobre isso.
Então, só simplesmente encher não significa que nós estamos bem alimentados, tá? Às vezes o seu filho está com baixo rendimento na escola, às vezes o filho da sua amiga está com baixo rendimento, baixa concentração, tudo isso vai ser impactado se ele não estiver comendo bem. Então, alimentar-se de forma saudável e nutritiva é importante para você se fortalecer o seu organismo. Hoje, a gente precisa de suplementos nutricionais bons, porque o nosso alimento, ele está pobre em nutrientes desde o plantio, infelizmente. Quando eu era criança, uma terra que produzia um determinado alimento, ela produzia só uma vez por ano, não era? A gente tinha determinados alimentos só uma vez por ano. Hoje não, a terra produz muitas vezes, é muita adubação, muita coisa para produzir muito, para que nós tenhamos tudo que nós queremos o ano inteiro. Então, os agricultores não estão permitindo a terra recompor, respirar, restaurar os seus nutrientes para que o nosso alimento venha com todos os nutrientes também. Então, isso é muito importante. Eu até separei aqui, vou mostrar para vocês os suplementos que eu uso, né? Eu uso suplementos da Herbalife. Alguém conhece? Todo mundo conhece? Já usou, já experimentou suplementos da Herbalife? Já? Não? Muita gente conhece como produto para controle de peso. Eu reduzi 13 quilos com eles, mas eu não comecei a usar por causa de controle de peso. Eu tive uma anemia profunda na minha segunda gravidez, eu cochilava em pé nos ônibus, eu tinha muito cansaço físico e mental. E a minha mãe começou a usar os produtos e ela começou a se sentir muito bem, então ela indicou para a gente usar também. E eu achava que era um remédio para emagrecer, fui muito resistente. Até que um dia eu cheguei lá na casa dela passando muito mal, e ela falou, minha filha, depois que eu tomo Herbalife que não tem remédio, vou fazer um chazinho para você. Então, quando vocês me veem com isso aqui, é sempre um chazinho antioxidante da Herbalife, que ajuda a gente a melhorar a memória, concentração, disposição mental, e fortalecer o nosso organismo. E quanto mais a gente toma, mais jovem a gente fica, né? Ele é antioxidante, vai eliminar os radicais livres. Então, eu tomei esse chazinho e tomei umas fibras. Eu tinha muita enxaqueca, e naquele dia minha cabeça estava doendo muito. E quando eu tomei, eu deitei e senti um alívio, eu consegui dormir. Isso me chamou a atenção, porque quando a minha cabeça doía, lá em casa todo mundo tinha problema de enxaqueca, eu queria dormir para não sentir a dor. A dor é terrível, terrível, gente, de ficar de cama mesmo. E aí eu não dormia. Aí eu tomei, dormi e acordei muito bem no outro dia, bem de madrugada. Isso me chamou muito a atenção. E aí depois eu continuei tomando, né, representei muito tempo, hoje eu tenho cadastro, as pessoas que querem, eu indico, e podem se cadastrar e comprar com desconto, chega na sua casa, mas eu indico porque faz toda a diferença, gente. Ajuda muito os suplementos nutricionais. Então, tem 2 produtos que eu acho que toda mulher, 3, aliás, devia usar. Multivitamínico e minerais, ele tem 23 vitaminas e minerais, fortalece o sistema imunológico, protege contra o Covid, contra outras doenças do sistema imunológico respiratório. E ele tem selênio, né, que é contra o câncer, tem vários, ácido fólico, tem vários, vitamina A, C, D, tem várias coisas aqui. Mas todo mundo aqui em casa usa para fortalecer o sistema imunológico. O cálcio, eu costumo dizer que é para toda mulher que tem ossos. Alguém que tem ossos? Ele é um suplemento de cálcio e magnésio e vitamina D. Então, ele já tem os 3 componentes que a gente precisa. Se você tomar só cálcio, não tiver vitamina D e magnésio, você não absorve todos os nutrientes. Então, ele vai tirar as dores nas juntas, fortalecer os ossos, restaurar e contra a osteoporose, artrite, artrose, as dores de junta tudo e joga fora. Sou apaixonada com esses 2 produtos que ajudam muito. E o ômega 3. O ômega 3, acho que eu até cheguei a falar com a Marialda, por causa das dores. Ele é um anti-inflamatório natural. Tá? Ele é um anti-inflamatório natural. E o da Herbalife, porque é um ômega 3 puro. Né? Ômega 3 baratinho de farmácia, gente,
não é ômega 3, é um pouco de óleo de peixe. O ômega 3, ele é produzido só no fundo do mar. Então, só peixe que vai nas profundezas, águas frias e profundas, é que tem ômega 3, porque eles se alimentam de uma alga. O ômega 3 vem dessa alga. Então, esses peixes é que vão ter ômega 3 de verdade. Por isso que ele é mais difícil de ser cultivado, acaba ficando um pouco mais caro. Mas os três juntos, ele forma mini lipo. Se você tomar sozinho, vai ajudar muito a proteger contra as dores, ativa a memória, a concentração, a disposição mental. Minha sobrinha, casada com meu sobrinho, né, falou, tia, manda para mim um ômega 3, porque o meu médico me mandou usar. Ela estava grávida e ele vai ajudar na inteligência da criança. Eu não lembro agora se é no Canadá ou na Austrália, é um dos dois lugares. No Canadá ou na Austrália, é obrigatório as grávidas tomarem ômega 3 na gravidez, porque ele vai ajudar na inteligência da criança. Se você olhar aí na internet, né, para que serve o ômega 3, você vai ver N coisas, e isso é real, sabe? Então, isso aqui, eu sou apaixonada por esses produtos, eu uso shake, né, o shake para fortalecer, como suplementos nutricional, não só para emagrecer, os chás. Minha mãe tem 94 anos, ela não tem uma ruga, usa esses produtos desde que chegou no Brasil. Então, é uma forma de você também trazer uma saúde, mais saúde para sua casa. Meus filhos usam shake desde criança. Desde o pequenininho que hoje tem 22 anos, né, ele tomava na mamadeira. Quando ele desmamou, eu conheci, eu estava grávida dele, tomei durante a gravidez, fiquei livre de anemia, enxaqueca, cansaço físico e mental, ganhei energia, disposição, e após a gravidez, com 40 dias, eu reduzi 8 quilos. E aí ele sempre tomou, depois que desmamou, eu ponho uma colherzinha pequena no leite dele e ele toma. Gente, meus meninos têm quase 2 metros de altura. Ele nasceu com 4,70 kg e com 57 centímetros, né? Então, funciona mesmo. E essa é uma forma de você estar trazendo benefícios de saúde para a sua família. As verduras, as frutas, os legumes, né? Trazer esse equilíbrio. Proteína de qualidade, não é churrasco de picanha todo dia, né? Meu menino mais novo é apaixonado com picanha, mas é a proteína animal, trazer um pouco de proteína vegetal, que vai fortalecer o organismo. Trabalhei com isso quase 20 anos, tive treinamentos com Prêmio Nobel da Medicina, com PhDs, dentro e fora do Brasil. Então, assim, amo, né? Mas parei de trabalhar diretamente com emagrecimento, né? Não é o meu foco hoje, mas ajudo, oriento e tal. Por quê? Porque eu vi as mulheres chegando, mas com as emoções bem fragilizadas, né? Às vezes elas queriam reduzir peso, mas o problema delas não era o peso, o peso era só um sintoma. Então, por isso que eu resolvi mentorear mulheres para trabalhar as emoções, para a gente poder trazer esse equilíbrio para a nossa vida. E nós, mulheres, precisamos estar equilibradas, precisamos estar estabelecendo o prumo de Deus na nossa vida, porque nós somos o prumo da nossa casa. Se você estiver mal, sua família vai mal. Se você estiver fazendo péssimas escolhas, sua família também fará péssimas escolhas, beleza? E por último aí, alguma pergunta? Eu queria compartilhar que, por conta do problema intestinal, né, da inflamação intestinal que tem, do Crohn, a minha alimentação, ela tem que ser balanceada, né, e a família inteira entrou no mesmo regime. Então, assim, as refeições aqui são feitas pensando em mim, mas tem sido benefício para todos, né, e assim, que bom que eles podem me dar esse carinho, estar comigo, de vez em quando querem umas guloseimas e a gente de vez em quando deixa, né? Mas, no geral, aqui eles seguem o cardápio, o meu regime aqui é para todos. Ai, que legal. People, né? Legal, já né? experimentei os shakes, já experimentei, né? Então, assim, tinha uma enfermeira que trabalhava comigo,
E ela vendia Herbalife, então eu conheci a Herbalife, né? E realmente é muito bom. Eu tenho algumas restrições, por exemplo, cálcio, não é qualquer tipo de cálcio que eu posso, na verdade, eu não posso. A gente precisa de cálcio e eu não posso tomar a medicação, porque descontrola outros pontos, né? Uhum. Então, a equipe multidisciplinar que cuida de mim tem que ser coesa, sabe? Tem que estar bem juntinha para poder afinar, porque uma coisa ela desestabiliza a outra, né? Então a Uhum. gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu hoje não estou mais usando, por melhor que seja, né? Eu estou seguindo o que a equipe médica. Orientação médica, isso mesmo, certíssimo. Certíssimo. Gente, eu costumo brincar, né, mas é verdade, assim, que o ômega 3 é o protetor do coração. Dr. David River, Prêmio Nobel da Medicina, ele é o descobridor dos benefícios do ômega 3 para o organismo, e aí ele é o inventor do Viagra, né? E eu já tive treinamentos com ele. Então, assim, ele tira a gordurinha marrom das veias. Então, melhora o colesterol, triglicerídeos, né? Protegendo mais o nosso coração. É isso. E comendo sozinha. A mesa é um lugar onde a presença do Senhor habita. Então, a presença dele está lá se você estiver comendo sozinha ou em companhia de alguém. Às vezes a pessoa não arruma a mesa porque ela vai comer sozinha. Ah, eu moro sozinha mesmo, vou comer na frente da televisão. Lembrar qual que é o princípio. Quando eu arrumo a mesa e eu sento à mesa, quem está ali comigo? Jesus. E se você está comendo sozinho, se você mora sozinha, é solteira, é divorciada, é viúva, lembre que seu marido judeu rico está ali com você e ele não permite que você coma sozinha. Faça de forma simples, de forma divertida, arrume a mesa e convide o seu marido judeu rico, Jesus, para fazer esse presente junto com você à mesa. Isso vai fazer toda a diferença, porque algo sobrenatural vai acontecer. Pode acontecer de você estar ali, ó, sozinha, que não está mais sozinha, está com Jesus, e você começa a chorar, porque você sente essa presença sobrenatural. Você começa a sorrir, porque você lembra tantas bênçãos, tantas coisas que Deus já fez por você. Amém? Meninas, é tudo isso. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Ver se valeu a pena, um insight da tarde? Muitas perguntas, né, meu menino? Mãe, você perguntou muita coisa. Então, vamos por parte. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa, acrescentar ou fazer alguma pergunta dentro do nosso tema de hoje? Não? Tranquilo. Marialda, Marineide, Juliana Heller, tranquilo? Amém. Qual que foi o insight desse encontro? O que trouxe para você? Não sei se seria de novo, né? Porque vocês já estão com contato com o material. Mas qual que foi o insight, aquilo que falou mais ao seu coração nessa tarde? Ou um aprendizado novo? Ai, Giselda, eu achei legal esse aqui, comendo sozinha. Achei até interessante, que às vezes acontece isso em casa. Como a gente fala, os filhos crescem, muda a agenda, né? E como meu esposo é militar, às vezes eu fico sozinha. Tipo assim, um sábado, que meu filho chega, às vezes, um pouco mais tarde do trabalho, às vezes o outro sai para trabalhar e chega à noite, ou então ele viaja, trabalho. Uhum. E eu fico sozinha. E é engraçado que eu falo para o meu esposo, eu ligo para ele, né? A gente fica se falando e eu falo, ai, amor, vou almoçar, tô sozinha, é muito sem graça ficar sozinha. Aí, como você falou, às vezes a gente não quer arrumar a mesa, aí a gente serve já a comida ali no prato, senta, aí mas parece que dá uma tristeza, mas agora depois que você falou isso, eu fiquei meditando, né? E é uma verdade mesmo, né? Quanto que a gente não tá Uhum.
E Jesus está ali presente conosco todo o tempo do nosso lado, né? E eu sempre falava isso, ai, amor, muito chato ficar sozinha aqui. Eu vou começar agora, amor, eu não acredito. Graça. Mas é interessante isso, foi legal agora. Eu gostei desse finalzinho aqui, achei bem interessante, fiquei pensando nessa situação. Que bom, que bom. Benção. Mais alguém? Insight da tarde, aprendizado. Eu achei interessante essa parte da pergunta 8. Onde comemos? Aqui em casa nós começamos a ter o hábito de deixar em frente à televisão, lanche, algumas coisas. Uhum. E aí, pensava fazer aquela sujeirada toda na sala. Falei, não, tá errado. Igual, assim, pipoca até que vai, mas outra coisa não dá para poder comer a não ser na mesa. Então, aqui em casa, eu tentei cortar isso, sabe? Estou tentando cortar isso. Porque realmente faz uma bagunça e a gente não alimenta assim com devagar, degustando, não. Sabe? A gente fica prestando atenção na televisão, em alguma coisa assim, acaba comendo automaticamente. Uhum. Sair do piloto automático, né, Ju? Muito bem. Mais alguém? Tranquilo? Então, tá bom, vamos agradecer a Deus por esse tempo, né? Acho que agora a gente vai conseguir fazer em menos tempo, assim, e colocando esses princípios, né, gente, em prática, todos os dias, um pouquinho, ser 1% melhor a cada dia, aprender um pouquinho a cada dia. Você ia falar? Gisele, eu não conheço o livro da Dave, Na Mesa, né? Experiência da mesa. A experiência da mesa. Tem muito mais conteúdo do que a gente já está recebendo? Tem sim. Porque é o livro todo só sobre a mesa. É o livro todo só sobre a mesa. Aí vai falar sobre a mesa é um lugar de provisão, a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de propósito. Cada capítulo vai falar um ponto da mesa, sabe? Tem bastante coisa a mais. Vale a pena ter o livro. Vale a pena conhecer. Vale muito a pena. Giselda, sim, sobre esse guia de estudos, a gente pode utilizar ele durante a administração das aulas, assim, pegar algumas perguntas-chave, sabe? Para ver o que a pessoa teve de entendimento na aula anterior, por exemplo, relembrar alguma coisa, enfim, o que você sugere? Deve usar, tá? Eu estou até fazendo isso aqui com vocês, para vocês verem que tem muito mais coisas e que deve ser usada, porque só há aprendizado, gente, quando há mudança de comportamento. Para mudar de comportamento, eu preciso refletir sobre o que eu ouvi. E eu percebi, por exemplo, que a gente estava dando muitas palestras nas últimas turmas. E eu comecei a dividir em grupos, né? Onde colocasse uma sala menor, você debater sobre aquele tema, porque quando você fala sobre o assunto, aí é que vai caindo fichas, né? E que vai trazendo, então é isso. Você ouve ali, daí a 3 dias você não lembra mais nada do que você só ouviu, né? Então, deve usar. Você pode usar uma pergunta dessa como um quebra-gelo para iniciar a sua reunião. Você pode, no mesmo dia que você deu a lição, você trazer uma pergunta e ouvir cada uma, fazer essa dinâmica aqui que eu fiz, entendeu? Não dá tempo de fazer todas as perguntas e falar tudo. Pega 1, 2 perguntas mais estratégicas e ouça 1, 2 ou 3 pessoas, dependendo do tamanho do seu grupo. No grupo pequeno, presencial, as mulheres querem falar mais, né? Então, a gente tem que separar pelo menos 3 horas de reunião, 2 horas e meia, 2 horas de conteúdo e meia hora de lanche. Mas elas ficam mais, né? E aí, ouvi-las. Nessa semana, eu ouvi a Juliana, a Marineide e a Juliana Heller. Na semana que vem, eu vou priorizar outras pessoas. Então,
quando eu deixo aberto, vocês vão ver isso no perfil comportamental, quando eu faço só a pergunta solta, é sempre importante ter aquela pergunta no início do encontro, tá? Onde você ouve todo mundo, que é o quebra-gelo, que a pessoa desconecta, a gente não usa esse tema, agora vamos ao quebra-gelo, não. É uma pergunta natural, que você faz já para as pessoas desconectarem de todo o problema do dia e conectar com a sua reunião, com o seu encontro. Aí, no decorrer da lição, você pode ir trazendo essas perguntas. Você pode dividir em grupo, como nós fizemos semana atrasada, né? Passada não teve. Semana atrasada, nós dividimos, eu peguei cada um dos tópicos da lição 1, e dividimos grupos, mesmo aqui, cada um foi para uma sala. Depois, no final, cada grupo escolheu um representante e compartilhou os pontos principais para todo mundo. É uma estratégia. Pode fazer uma pergunta só e ouvir todos. Não, essa pergunta que eu preciso ouvir o que o pessoal está pensando a esse respeito. Ouvir todos, se for grupo, até 8, 10 pessoas. Mais do que isso, fica inviável. Posso pegar umas 2 ou 3 perguntas e, no início da lição, falei do tema e tal, aí eu falo, Marialda, o que você acha? Eu estou querendo ouvir determinadas pessoas. O que você acha sobre essa pergunta? Responda para mim essa pergunta. Ju, responde você agora. Marineide, agora você. Pronto, fiz outra pergunta. Juliana Aguilera, responde para mim sobre essa pergunta. O que você acha? Eu gosto de usar isso também em contextos bíblicos, gente. É muito bom para você ver como que a pessoa está pensando. Pega um texto bíblico na família, lê todo mundo e fala qual versículo te chamou mais atenção. É uma forma de reflexão e da gente não falar sozinha. Né? Eu preciso vigiar muito, porque o meu estilo é de falar, né? Então, se eu não vigiar, eu vou falando. Então, no encontro também, os influentes, né, lá do perfil, são os que falam mais. Se você fizer a pergunta solta e não direcionar, sempre vão responder as mesmas pessoas, aquelas que são mais desinibidas para falar. Aí você precisa estimular uma pessoa que é mais quietinha, mais caladinha, para que você ouça todo mundo, tá? Não só pode, como deve, tá, Ju? Mais alguém? Deixa só um comentário aqui, que a Marialda falou com relação ao livro, da experiência da mesa. Eu gosto muito de comprar livros, eu tenho muitos livros, né? E eu achei interessante que outro dia eu estava com meu esposo lá numa livraria cristã, e eu estava vendo alguns livros. E por a gente estar na missão com família na igreja, aí eu digo, bem, a gente precisa ter bastante conteúdos, né? E eu comprei esse livro, assim, eu achei interessante o título, A Experiência da Mesa. Eu ainda não li, porque eu estou tendo muitas atividades agora, eu estou mais focada agora com essa. E, inclusive, foi bem antes até de eu pensar em fazer essa mentoria com você. Aí eu achei interessante ele e eu comprei. E agora, por coincidência, que eu vi que é da Dev, né? Eu achei muito legal. Aí já vai ser mais um complemento também, né? Porque eu estou buscando, como eu falei para você, né? Aprender mais para a gente poder desenvolver um trabalho, né? Com mais segurança e trazer isso para as pessoas, né? Com quem a gente vai estar trabalhando. Está fechado o seu áudio, está fechado. Inclusive, eu vou dar o curso para vocês, né, gente, sobre hospitalidade e mesa posta. Não mesa posta, experiência da mesa, que é diferente da mesa posta em si, de montar tudo aqueles talheres e tal. A experiência, que vai ser um curso que vocês vão poder rentabilizar bastante com ele. É oferecer para as igrejas, oferecer na sua casa, oferecer para escolas, para várias, para entidades de mães, né, para vários públicos, trazendo como receber, como ser uma boa anfitriã, como ser uma boa hóspede, trazendo a lição da hospitalidade, juntando com a experiência da mesa. Eu tenho uma mentorada que ela já faz, e ela já rentabiliza, eu queria fazer isso no início, mas eu comecei com muito gás, e eu tinha uma meta de alcançar pelo menos 500 mulheres com experiência do lar, e eu não fiz, mas já era propósito desde o início. E aí ela já está fazendo, ela cobra R$150, ela vai vir para falar para vocês. Ela cobra R$150 de um curso da experiência da mesa, ela só fala da experiência da mesa, mas eu quero que vocês juntem a hospitalidade,
e falar sobre os dois. Aí ela trabalha um pouco o livro da experiência da mesa, junto com a experiência do lar, essa lição, e aí ela cobra, são 2 sábados que ela dá, em meio horário, ou de manhã ou à tarde, e cobra R$150 por pessoa. Então, se você tem aí 10 pessoas, já é R$1.500. A experiência do lar também, vocês podem oferecer e cobrar. Pode cobrar R$100, 97, que é o valor que eu vou cobrar no próximo, pode cobrar 150, se for online. E deixar a pessoa comprar o livro, porque só o livro já é quase 100, tá? E aí, no online, você tem mais poder de rentabilizar, porque o custo não é tão alto. Mas, geralmente, quando a gente começa com as pessoas que a gente conhece. E aí, as pessoas que a gente conhece, a gente quer fazer na nossa casa, né? Então, a indicação para vocês cobrarem o físico, o presencial, é pelo menos R$390 com o livro. Aí, você vai comprar o livro e vai dar para a pessoa. E fazer um cardápio, fazer a mesa bonita, não deixar de trazer esse merecimento, né? Essa questão linda aí que fica às vezes postas e tal, mas fazer um cardápio que não vai te tomar mais do que você vai receber do pessoal. Então, é 390 mais ou menos. Você pode fazer isso pelo PagSeguro, você pode fazer pelo Pix, eu vou dar essa aula ainda, pelo Pix, você pode fazer pelo o PicPay, né? Todo mundo aqui tem PicPay? Tem PicPay? Quem é autônomo, quem é comerciante aí já conhece, né? É uma plataforma, hoje tudo virou banco, né, gente? É tipo o PagSeguro, mas você recebe o dinheiro na hora. Então, você vende lá pelo PicPay, você cria um link, eu vou mandar para vocês o link que vocês podem se cadastrar, independente se vocês estão vendendo alguma coisa. Você pode receber dinheiro, agora a gente recebe, tá até pelo WhatsApp, né? O PicPay recebe pelo WhatsApp dinheiro, mas o PicPay não, Pix e tal. O PicPay você recebia, eu tenho que passar um dinheiro para a Juliana Heller. Eu vou lá no PicPay e transfiro lá R$20 para ela, por exemplo, né? E ela recebe na hora. Você pode usar isso, e lá a pessoa pode dividir de quantas vezes ele quiser. Então, é 390, não vou ter esse dinheiro e tal. Você pode dividir lá de 12 vezes de R$40. A Eduz é a única que faz o mesmo valor. 12 de 390, de 39, né? Eles pagaram 997, 12 de 99,70. 1.497, 12 de 149,70. O PicPay vai dar um pouquinho mais, o PagSeguro vai dar um pouquinho mais, mas é uma possibilidade da pessoa estar pagando por aquele produto em várias vezes, e não você achando que não vai dar para fazer. Prepara um cardápio legal, uma mesa bacana e tudo, e aí tudo isso a gente vai falar no curso para vocês, tá bom? Mas já podem ir pensando aí, todo mundo já está com a lista, já está orando, está na hora de começar a convidar e marcar um evento esse ano antes do Natal, né, gente? Quem vai fazer extensivo já tem que começar agora no início de outubro, para ficar outubro e novembro, né? Não entrar muito perto do Natal. Tá joia? Mais alguma coisa? Giselda. Sim. Só comentar que numa das suas lives você comentou sobre uma dica de estudo da Bíblia para as pessoas irem marcando, né, coisas diferentes, enfim. Isso para mim foi muito bom, porque agora tudo que eu leio relacionado à mulher, seja em livro ou seja em Bíblia, aí eu já marco lá com a canetinha rosa, porque eu sei que isso vai me ajudar no momento de ministrar uma aula, lembrar de algum conteúdo ou de algum versículo bíblico, aquela marcação vai me deixar mais atenta, a chamar mais atenção, né? Então, eu achei muito legal, não sei se as meninas chegaram a ver essa live, mas eu achei a dica muito boa para a gente que vai ministrar agora. Que bom. Então, vamos fazê-la em texto curtinho, né? E colocar lá no feed, porque aí mais pessoas vêm. É uma dica, gente, de como você estudar a Bíblia, estudar um livro, né? A Devi foi separando lá a mesa. Deus trouxe ela a questão da mesa, ela foi separando. Ela não fala assim de marcar, não, mas ela foi separando todo o texto sobre mesa. Por isso que nasceu o livro. Então, você vai estudar sobre mulher. Aí, marca de rosa.
né? Rosa, mulher, menina, 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 menino, né? Marca lá, mulher, mulher, mulher. Lê um versículo, mesmo que você não esteja fazendo um estudo bíblico para ministrar. Você está lendo a Bíblia, tenha sempre as canetinhas. Hoje elas não estão aqui, ó. Não está aqui, eu tenho rosa, verde, azul, tenho aqui junto do meu escritório e tenho na minha bolsa. Está lendo alguma coisa, aí você já... A azul daqui secou. Já marca lá. Antes eu fazia com lápis de cor. Não tem canetinha, não? Aqui, ó. Tudo cheio aqui, meus negócios. Ó, tem lápis com coruja e tal. Você pega um lápis de cor. O lápis de cor, ele dava para ficar até dentro da Bíblia. Esse canetão aqui estraga, né? Porque é grosso. Então, você pega um lápis rosa e marca lá, mulher. Leu a palavra mulher, você marca, rosa. Eu quero estudar sobre a mesa. Escolhe uma cor que você vai lembrar. Coração. Tudo que falar sobre coração, eu vou pintar de vermelho. Coloco lá, color de vermelho. Tudo que fala de uma palavra, que você vai associar as cores, né? Coração já é naturalmente vermelho, mulher já é naturalmente rosa. Então, isso ajuda você. A hora que você não tiver com nada na mão, você pega e você já vai vendo, isso aqui vai te ajudando. E outra coisa é escrever na beiradinha do livro. Para de escassez e não tenha medo. Quando a pessoa viu o meu livro, falou, eu não ia ter coragem de escrever no livro, não. O primeiro eu também não tive coragem. Mas isso aqui nos ajuda muito. Eu, além de escrever algo que me chamou, tudo que a Débora fala é importante, mas algo que me chama atenção, eu coloco pelo menos uma frase ou uma palavra aqui do lado. Eu ainda pus post-it, que eu ia ministrar sobre isso aqui, ainda pus algumas coisas a mais. Isso vai nos ajudando no nosso dia a dia, tá bom? Joia, obrigada por lembrar, Juliana. Ô, Giselda, eu acho que esse negócio de escrever em livro é bloqueio que a gente teve na escola. Eu lembro das minhas professoras falando que era uma falta de respeito rabiscar um livro. Sério? Vou falar para você que eu acho que assim, o ano passado que eu comecei a fazer anotações na minha Bíblia ou algum livro que eu leio, porque um pastor falou isso para mim, você precisa colocar as suas observações, porque cada vez que você vai ler, você vai ter uma nova reflexão e você também vai relembrar aquele conteúdo que você pensou. Então, eu tive esse trauma, vamos dizer assim, de minha. Então, eu nunca anotava nada em livro. Esse bloqueio. Nossa, mas é um bloqueio mesmo, gente. Várias coisas que a gente não faz, várias coisas que a gente não faz hoje é por causa de bloqueio na infância. E se vocês quiserem, eu vou fazer com vocês algumas ferramentas que vocês vão identificar algumas coisas na vida de vocês que está estagnada, que está parada por causa disso. Se torna uma crença isso. Olha para vocês verem. Ela falou de anotar. Eu já anoto muito. Todo livro que eu leio, eu não gosto de pegar livro emprestado. Porque eu não aprendo, eu já bloqueei, não aprendo, eu aprendo. Eu aprendo mais se eu estiver marcando e colocando um resuminho do lado. Então, isso sempre fez parte de mim. Mas sabe uma coisa que eu não fazia, e eu descobri no coaching integral sistema, quando eu fiz a minha formação, que era um trauma de infância? Consulta a livros, e eu via que eu não era muito de ficar pesquisando no Instagram, no Google, eu não pesquisava essas coisas, não pesquisava nada, sabe? Eu não sou muito de pesquisar, agora eu já estou treinando, né, gente? A gente vai quebrando os bloqueios. E a gente estuda lá que muitas coisas o pai, a mãe e tal. Gente, meus pais, minha mãe sempre nos ensinou com muito amor e tal, muito severos, porque imagina, gente, 12 filhos, né? Lá na roça. Tem que ser general, né, Juliana Heller? Tem que estar junto mesmo. Mas eu não pesquisava nada. E aí eu fui com uma ferramenta, eu fui identificando, buscando. Tinha uma ferramenta que eu tinha que responder várias coisas. E a única coisa, uma das poucas coisas que eu não marquei era vergonha. Para mim, eu não era uma pessoa vergonhosa. Eu não tinha vergonha de nada. Eu sou falante, eu chego, eu converso, eu faço amizade e tal e tal.
E aí, quando eu estava fazendo essa ferramenta, era como se estampasse, sabe aquela placa de outdoor, assim, com a palavra vergonha, sabe? Eu falava, meu Deus, mas a única coisa que eu achava que eu não tinha era vergonha. E aí eu fui lembrando, vergonha na escola. Eu passei muita vergonha na escola. A professora me expôs, porque ela mandava, eu fui para a escola já com 7 anos, eu mudei de cidade, morar em Valadares, saí da roça, morar em Valadares, os meninos já sabiam ler e escrever, eles já tinham ido para o terceiro período naquela época, chamava, né? E aí, eu não sabia ler, não sabia escrever, e ela mandava eu escrever em cima da linha. Gente, o que eu fazia? Eu escrevia literalmente em cima da linha. Deixa eu mostrar para vocês, olha. A linha aqui, ó, né? A linha está aqui. Eu escrevia metade da letra para cima e metade da letra para baixo. Coisa boba. E ela irritava, ficava irritada. Como assim? Não é assim, é em cima da linha. Só que ela me mostrava. E eu chorava no canto da escola. E ela contava para todo mundo. Um dia chegou um professor na porta da sala e ela fez menção a mim, ela me apontou e falou, gente, aquilo ali foi me dando trauma. Aí um coleguinha do lado, uma vez, chegou perto de mim e falou assim, ó, é assim, ó. E escreveu para mim uma palavra em cima. Não é? Eu falei, ela também estava errado, não era em cima, é acima da linha, né? Desde que o menino falou, nunca mais eu errei. Mas isso ficou gravado em mim. Trauma de escola, vergonha que eu passei. Outra coisa, não tem nada a ver isso com o ter vergonha de pesquisar. Quando eu estudava, tinha um dicionário só para a escola inteira. Quando eu formei em pedagogia, que eu fui trabalhar na escola, o governo mandou dicionário para todos os alunos. E eu achei até que eles disseram assim, gente, para quê? Para que um dicionário para todos os alunos? Basta um por sala, já estava bom. Porque no meu tempo era um pela escola, então tinha que agendar, levar o dicionário para a sala e tal. E aí, a professora falava que ele era o pai dos burros. Olha lá o pai dos burros. Não sei se vocês chegaram a ver esse termo. Então, eu me achava uma pessoa inteligente, gente. Desde criança, meu pai, né, fortaleceu muito a minha identidade. Meu pai e minha mãe sempre elogiavam a gente, então eu mesmo me achava burra. Então, quando alguém ia pesquisar, ela falava, vai lá pegar o pai dos burros. E aí eu falava assim, eu não sou burra, portanto, eu não vou olhar o dicionário, eu não vou pesquisar no dicionário. Eu transferi isso para a minha vida. Eu não era de pesquisar, nem em livros, nem no Google, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque eu não me sentia burra. Quem pesquisa é burro. E, no entanto, muito contrário, né, gente? Quem pesquisa é inteligente. Então, eu tive que romper com essa barreira para começar a fazer pesquisas. Então, muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos, com os netos, quem já tem netos, porque você pode criar um trauma, né? E essa pessoa está com a vida travada por não saber o porquê que ela está ali. Como que eu preciso ler, eu preciso desenvolver e não vou pesquisar? Né? Tem que pesquisar muita coisa. Então, é isso aí mesmo, né? A vergonha e o medo de passar vergonha, né? Fazendo pesquisa lá no dicionário. E aí, quando o governo mandou aquele monte de dicionário, eu nem entendi. Já era formada, gente, pensa. Aí falou, nossa, um para cada menina, é um desperdício isso. E não escrever no livro, Juliana, tem muito a ver com escassez. Às vezes a pessoa passou privação de alguma coisa, então eu não posso estragar. A gente usava um livro vários anos, né? Ia passando de um para o outro. Então, era não posso estragar. Situação. Era exatamente essa situação. O meu livro ficava para a próxima turma, né, do outro ano, que ia fazer a mesma série que eu. Então, a gente tinha que zelar pelo livro, exatamente isso. Mas a gente ficou na cabeça só essa parte de que não podia, não zelo, né, pelas coisas. Não é zelo, não é cuidado, eu não posso estragar. Se eu escrever, eu vou estragar, entendeu? Então, é escassez, eu não posso viver lá na escassez. Mas é isso, gente, muito bom estar com vocês aqui nessa tarde. Oi, Mariana. Você fez voltar ao passado e lembrar muitas coisas aí. Ah, meu Deus! Mas deixa eu te falar uma outra coisa importante,
as tuas lives sobre o livro de Provérbios, é bênção sobre bênção. Eu também li o livro, né, e comecei a estudar. Ele é tão profundo que eu estou no primeiro capítulo há 3 semanas. Eu peguei a Bíblia, peguei dicionário bíblico, fui pegando coisas. Pronto, você não teve a minha professora. Pegou Bíblia, pegou dicionário bíblico, pegou outro livro e tal. Vamos pesquisar de tudo, vamos aprofundar. Você acredita? Eu fiz um devocional e passei para o meu grupo contando essa história, né? De que o livro de Provérbios, para mim, ele não me chamava atenção. Eu conheço alguns versículos até de cor, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, vai ter com formiga ou preguiçoso, mas não trazido para a mulher. A mulher virtuosa, para mim, assim, às vezes até está um pouco longe da nossa realidade, né? E aí você não dá muito significado para aquilo, muita importância. E foi maravilhoso poder participar das lives que eu pude participar com você, de poder estar lendo esse livro e estar fazendo esse estudo. Eu cheguei a comprar um outro livro do pastor Hernandes Dias Lopes, porque ele fala versículo por versículo, ele explica versículo por versículo. De Provérbios. De Provérbios. É maravilhoso. Que bênção. Aí, esse eu não tenho. Eu tô no capítulo 1 ainda. Degustando. Há 3 semanas estou no capítulo 1. Deixa eu te dar uma dica. Pode falar, desculpa. Mudou o horário do meu marido por conta... Ele teve que alterar alguma coisa aí por conta do trabalho dele, e eu estou tendo dificuldades para conseguir entrar às 7 horas. Mas eu indiquei para algumas pessoas, elas estão entrando. E quando eu dei esse testemunho da importância do livro de Provérbios, que eu fiz a indicação, falei de você, fiz a indicação do livro, né? Tanto do 31 coisas, né? Deveria saber, deve conhecer, e do livro do pastor Hernandes. Olha, eu tenho recebido do grupo do WhatsApp, lá que eu faço transmissão de audiobook, muitas mensagens dizendo que queriam estudar o livro de Provérbios, que começaram a estudar o livro de Provérbios. Muito bom. Você é igual minha prima. Minha prima falou, Giselda, eu não vou nesse ritmo seu, não. Eu vou degustando. É versículo e tal. Mas deixa eu te dar uma dica. Faça as leituras do jeito que a gente está fazendo, um capítulo por dia, para você ter a visão geral. Depois você volta fazendo o estudo de capítulo por capítulo, como você está fazendo agora. Uma dica, né? Fica à vontade. Minha prima falou a mesma coisa. Ela foi minha coach ano passado, fez um processo de coach, fez mentoria, fez a experiência lá, ficou apaixonada. E aí ela falou, Giselda, eu não dava tanta importância. O pastor Jeremias falou desse livro, só que ele falou e eu nem peguei. Só que, gente, por que eu estou fazendo esse estudo? Um assunto vai emendando o outro, né? Porque eu vi o quão foi transformador para as mentoradas anteriores. Na verdade, esse estudo é para essa turma. Eu resolvi fazer no Instagram porque eu pensei em abençoar mais pessoas. Apesar de que... Fica tranquila, querida. Deus abençoe. Apesar de que muitas não podem, porque trabalham e tal, né? Mas muitas... não entenderam que é para vocês, porque vai mudar muita coisa na sua cabeça, né? Eu acho que também falta de mim eu trazer para o grupo, né? Gente, hoje a live foi sobre isso e isso, trazer alguns pontos, igual você faz com o audiobook, que vai despertar nelas o interesse de ir lá assistir, né? Mas eu resolvi fazer no Instagram, porque meu computador já não tem mais lugar de gravar as lives, e para abençoar mais pessoas. Mas ele é justamente para as mentoras, porque vai transformar. Quem levar a sério vai ser transformador. Coloca esse depoimento, Marialda, depois no grupo, que eu acho que os depoimentos de vocês, gente, ajudam tanto a despertar nas mulheres esse desejo, porque está todo mundo muito correndo, muita coisa, e aí acaba se perdendo, né? Mas muito bom, obrigada por ter falado. Eu iniciei aquele livro que eu te mandei, lá da Mulher Controlada pelo Espírito, primeiro audiobook. E aí, legal. se quiser estender para o grupo também, se elas quiserem participar, receber um áudio por dia. Então, quem tiver interesse
e participar. Não é um grupo Legal. fechado, recebe individualmente. Uhum. Sai E você dá conta de atender todo mundo, porque no individual você acaba, se você manda para 100 mulheres, você recebe Então, no mínimo 10 mensagens. é uma lista de transmissão, eu tenho 257 mulheres. Dessas mulheres, tem umas 15 que também fazem lista de transmissão. Então, são mais de 1.000 mulheres recebendo material e comenta. E as que eu passo, que também fazem lista de transmissão, elas também replicam para mim. Uhum. Eu fico Não, com então. para ler. Manda bastante mensagem. Eu não dou conta de responder Responder. todos. Ah, tá. É isso que é a minha preocupação, porque eu já fiz isso, de passar em lista de transmissão. Aí depois, sabe o que eu passei a fazer? No grupo fechado, entendeu? Aí eu crio o grupo e as pessoas já sabem que é para o áudio do livro. Tem muito tempo que eu não faço, até vou voltar a fazer. E aí eu fecho o grupo, não tem interação. Por quê? Você não enche muito o seu celular, porque quando você manda na lista de transmissão, para cada pessoa você está ocupando um espaço na memória. Se você manda uma vez só no grupo, é um espaço só. Não enche muito seu celular, eles não têm interação, então, quem quiser ouve, né? E pelo menos diminuiu o trabalho um pouco para mim. E quando a pessoa tem alguma necessidade, ela chama no privado. Eu estou num grupo que a pessoa faz desse jeito. Ai, não gostei. Então tá bom. Cada um tem seu estilo. Eu não gostei. Sim, porque fica frio. Você vê que tem muito grupo. E por ser grupo fechado, é ruim. Quando você está no grupo, você vê lá as carinhas. Você não pode falar. Nossa, então, quando faz a lista de transmissão, ninguém sabe quem está recebendo. De vez em quando, eu compartilho alguma mensagem que eu recebo, e aí elas comentam individualmente. Mas, assim, Deus tem me surpreendido com esse grupo. Que bom. Você manda o capítulo todo? Eu mando um áudio por dia. E aí, pois mas você lê o capítulo ou você manda uma interpretação sua? Eu só passo os áudios que já tem quem faça a leitura de forma... tá. Por exemplo, Viviane Martinello faz, por exemplo, esse livro é a Vanessa. Então, não é você que faz os áudios? Não. Tá. É porque eu já fiz muito isso, de repassar os áudios. Aí eu falei assim, gente, eu preciso gravar eu mesma. Mas esse aí do temperamento, ele é o livro mesmo ou é uma interpretação da pessoa? É o livro. É a leitura do audiobook. Quem que está com o temperamento controlado pelo espírito? Vanessa, eu não a conheço, né? A Viviane Martinello eu já conheço, ela sabe que a gente faz isso, inclusive ela mandou vídeo agradecendo, tá? Mas essa Vanessa, eu não sei nem de que lugar, de que estado ela é, eu não sei. Me coloca aí na sua lista de transmissão que eu quero o temperamento controlado. Eu já vou te mandar o primeiro hoje, porque aí amanhã já será tá já bom. Tá bom. Gente, já conversamos muito, né? Eu já devia ter fechado a gravação, porque depois a pessoa chega e fala, nossa, 2 horas de gravação. Aí ele não assiste. Mas vamos lá, vamos finalizar a lição de hoje da experiência da mesa e de vários over-delivery para vocês. Tem dicas e conversas aqui, viu, gente? Um beijo. Peraí.